Graça e paz, amém? Glória a Deus. Como é bom poder estarmos aqui na presença do Senhor. Como é bom estarmos reunidas. Nossa, podendo estar aqui nesse último culto de mulheres do ano de 2017, porque eu acredito que o ano de 2018 virá muito mais do Senhor. Mas também hoje é um culto de reflexão, é um culto de analisarmos aquilo que nós temos feito, tudo aquilo que nós temos planejado, tudo que nós temos colocado nas mãos do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está no Salmo 126. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 126. Eu sou muito chorona, então eu já estava chorando ali na oração, no louvor. Eu falo que eu sou Jeremias. Fica a disputa, né, lá na igreja entre eu e a Jesuína para ver quem chora mais, né? Mas eu acho que a G ainda ganha, porque até nos áudios que ela manda, ela já está chorando. Já. Falei, G, você consegue ser mais chorona que eu ainda. Mas bem-aventurados que choram, né? Amém? Todas encontraram o Salmo 126? Ou todos, que nós temos alguns homens aqui também. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor venha revelar-se através da sua palavra a nós nessa noite. Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre restauração, uma necessidade urgente. Restauração. O que seria uma restauração? Qual é a restauração que você está precisando? Qual a restauração que eu estou precisando? Se nós formos analisar e voltarmos um pouquinho no início, lá no dia 1º de janeiro, ou meia-noite 10, quando você estava aqui, meia-noite 2, quando você estava orando, e que você virou o ano já orando aqui, clamando, buscando ao Senhor, o que você planejou para este ano? O que foi derrubado durante esse ano? Talvez você foi construindo e simplesmente as tempestades da vida veio com toda a força, com toda a violência e derrubou tudo aquilo que você construiu. Então o Senhor quer restaurar isso na sua vida, em nome de Jesus. É interessante que na nossa casa, na nossa família, no nosso serviço, onde nós estivermos, nós precisamos sempre de restauração. Muitas vezes nós começamos ali a nossa família, quando você ainda era bem jovenzinha lá, que você estava sonhando, pensando no seu casamento, como que seria, você tinha planos, você tinha ali a lista de convidados, a lista de festas, tudo que você ia fazer, você estava fazendo um planejamento. E aí, de repente, você se casa, os anos se passam, e de repente aquele sonho de família é totalmente desfeito. E aí entra o divórcio, aí entra brigas, entra a separação. Às vezes existem casais dentro de casa mesmo que já vivem como dois estranhos. Então aquele planejamento nosso foi por água abaixo. Então o Senhor, Ele quer restaurar tudo isso que nós perdemos, que nós fomos perdendo. Às vezes o amor, o carinho. Então o Senhor vem restaurar na nossa família, com os filhos. Os filhos vão crescendo, vai chegando a fase da adolescência. Olha, eu vou te falar, a minha filha está com 12 anos e tem horas que a gente tem que parar e respirar e contar até 10, até 20, até 100, porque, ela fala umas coisas que com 12 anos a gente tem que parar e pensar, falar, meu Deus, mas onde essa menina está ouvindo isso, E eu falei assim para o meu esposo, nossa, amor, parece que simplesmente eu esqueci que eu tive adolescência, Porque eu vejo ela fazendo algumas coisas, aí eu falo assim, eu vou compartilhar com a minha mãe, e falo, mãe, a Jennifer está fazendo isso. Mas você fez isso também. Aí eu, sério, mãe, não lembro. Nós temos essa capacidade de esquecer quando nós aprontávamos, quando nós vivíamos rebeldes, e
E eu falo pra Jennifer, tem que ser assim, assim, assim. E eu, Cláudio, moço, você não foi adolescente? Eu falei, mas fui uma adolescente muito quietinha, né? Minha mãe e meu pai estivessem perto, né? Ia falar, só que não, né? Então, muitas vezes isso tem que ser restaurado na nossa vida. E uma parte muito importante, que muitas vezes, e principalmente para quem já tem uma longa caminhada cristã, necessita-se de uma restauração espiritual. Se você for lembrar, fazer uma análise de como você era no primeiro amor. Ai, olha, ô Miriam, você pode estar na igreja meia-noite, que nós vamos fazer um clamor à meia-noite. Ai, eu posso sim, pode deixar. Depois de uns 10 anos, Miriam, você pode vir para a gente fazer uma oração à meia-noite? Ah, meia-noite? Por que tem que ser mais cedo? Por que meia-noite? Nós passamos a questionar, então nós começamos a ficar mais... Ai, eu oro em casa, ai, tá bom. Então, às vezes, nós precisamos de um chacoalhão, de um avivamento espiritual. Que esse avivamento não pode ser aquele avivamento passageiro, muito rápido. Sabe aquele que acontece em grandes conferências, que você vai e você sai de lá, oh, glória, impactado, mas no outro dia já não teve mais diferença nenhuma? Esse não é um avivamento. O avivamento, ele é contínuo. Então, ele permanece. Então, por isso, nós precisamos dessa restauração. E quem pode fazer essa restauração? Só o Espírito Santo. Então, nós precisamos clamar e orar e buscar por esta restauração todos os dias da nossa vida. É interessante que esse salmo, o salmista, ele fala sobre um passado, sobre um presente e sobre um futuro. Ele fala de um passado de glória, de um passado onde eles tinham uma terra, de um passado onde eles viviam felizes, onde eles cultuavam, onde eles tinham liberdade para isso. E agora que eles estão eles estão cativos e eles estão se lembrando de como era. Então, muitas vezes, o que acontece conosco? Nós ficamos ali paralisados, pensando de como era aquele tempo, como foi aquele tempo de glória, como que era gostoso. E aí nós paralisamos o tempo, né? Ficamos presos só naquilo, igual o povo de Israel está aqui falando. E aí eles vivem um presente difícil, onde eles estão escravizados, uma crise. Hoje não é diferente, né? Então aí eles olham para o futuro e falam, no futuro eu preciso de uma promessa de Deus, de uma promessa de restauração, de uma promessa de liberdade, de uma promessa de um novo tempo, de uma nova vida. Se nós formos olhar, este salmo se encaixa perfeitamente em nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos para trás e falamos, nossa, como que eu era há 10 anos atrás na presença do Senhor? Como que eu era há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos atrás na presença do Senhor? Nossa, eu orava e as pessoas recebiam ali a alegria do Senhor. Muitas eram curadas, muitas eram restauradas. E hoje, o que tem? Aí nós começamos a viver do passado, né? Então, nós precisamos lembrar que o mesmo Deus que operou no passado é o Deus que opera no presente, é o Deus que vai operar no futuro também. Nós só temos que entregar nas mãos do Senhor aquilo que nos aflige. Nós só temos que entregar nas mãos do Senhor aquilo que inquieta o nosso coração, inquieta a nossa alma. Então, o que nessa tarde, nessa noite, início de noite já, o que tem afligido o seu coração? O que tem tirado lá, muitas vezes, o seu sono, que tem feito você virar a noite sem dormir? O que é que tem roubado a sua paz? Entrega nas mãos do Senhor. Às vezes, nós pegamos aqui a Bíblia, né, e começamos a ler. E aí nós começamos a ver do quanto o Senhor restaurou o seu povo, do quanto o Senhor... Muitas vezes o povo estava lá, alegre, feliz, festejando, dando glória a Deus. E muitas vezes o que eles faziam? Se afastavam da presença do Senhor. Iam adorar outros deuses, começavam a se misturar com o povo pagão. E ali eles iam e prestavam cultos a outros deuses. E aí o que Deus fazia? Entregava ele nas mãos dos inimigos. Entregava o povo nas mãos dos inimigos. Quando o povo estava nas mãos dos inimigos, o que eles faziam? Corriam, oravam, choravam, pediam perdão. Aí o Senhor vinha novamente e ficava sempre assim. Mas é interessante, quando nós estamos numa vida boa, naquela vida tranquila, naquela vida onde nada tira a sua paz, nada... Aí você fala, Senhor, vou orar na hora de dormir já, né? Já hora deitado. Quando vai acordar no outro dia, só se lembra que começou a oração e que não terminou, porque já dormiu. Quando nós não estamos passando por lutas, por desertos, por provações, o que acontece? Nós vamos deixando o Senhor um pouquinho de lado, mas quando a coisa aperta,
Aí você ora. Tem o jejum? Opa, eu vou. Tem uma consagração? Ah, eu vou. Ah, eu vou fazer. Ah, Senhor, não faz tempo já que eu não faço um jejum. Faz tempo que eu não fico sem tomar o café da manhã. Vou ficar sem tomar o café da manhã. Porque nós queremos ouvir uma resposta de Deus. Então, o nosso coração está ali agoniado, tá? Sabe, com aquela vontade de ouvir Deus falar. Até você vai andando na rua, se tiver um cachorro, fala, Senhor, se o cachorro der 2 latidas, porque o Senhor está me ouvindo. Até você desespera. Até o cachorro, você imagina que Deus está te usando para falar. Você fala, Senhor, o Senhor usou uma jumenta para falar com Balaão, por que o Senhor não pode usar um cachorro para falar comigo, né? Porque nós ficamos desesperados, querendo ouvir a voz de Deus. Então, quando nós estamos ali aflitos, é sempre óbvio que nós vamos procurar e correr mais para perto de Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, que se não tem deserto, se nós não passamos por deserto, nós não conseguimos contemplar. Se nós não estamos no vale, nós não conseguimos contemplar a beleza dos montes. Se nós não estamos passando por um dia de tempestade, nós não conseguiremos ver o arco-íris lindo que se formará depois da tempestade. Então, tudo vem para nos chamar a atenção de algo. Então, se você está passando por grandes lutas, por grandes provações, saiba que o Senhor está contigo e que Ele irá restaurar tudo aquilo que tem tirado a sua paz aí. É interessante que nesse texto, as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar a Deus com mais fervor. Então é interessante algo que me chama muita atenção, principalmente nós mulheres, que nós temos que ser o quê? A coluna de oração da nossa casa. Então você precisa orar muito mais. Então você ora pelo seu marido, você ora pelo seu filho, você ora pela sua célula, você ora por tantas coisas. Você tem que clamar e buscar ainda mais, porque se quando vier a luta, quando vier a provação, simplesmente eu sentar e me lamentar e chorar, isso não vai resolver. Eu costumo dizer lá na igreja que às vezes nós contamos o nosso problema para todo mundo. E nós não somos capazes de entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar assim, ai, Senhor, está difícil. Ai, meu Deus, fala comigo, Senhor. Que seja numa palavra, que seja num louvor. Ai, não, nós ficamos ali no WhatsApp, contando para um, contando para outro. Nós ficamos ali no telefone, querendo, sabe, que a outra pessoa ore por nós, sendo que nós mesmos não dobramos os nossos joelhos para orar. Nós procuramos ouvir de tantas outras pessoas e nós mesmos não queremos ter a atitude de clamar com fervor. Sempre que eu assisto aquele filme, aquela parte, o pessoal sempre manda daquele filme O Quarto de Guerra, aquela mulher, ela começa a orar com uma autoridade, aquela mulher começa a orar com fervor. A Débora foi ministrar lá na igreja no chá de mulheres no mês passado, e ela falou que às vezes nós estamos tão acomodados, que às vezes o pastor está orando, ou às vezes o pastor fala... É diferente quando o pastor fala, tal pessoa vai orar e aí nós vamos concordar. Mas às vezes o pastor fala assim, nós vamos fazer um clamor, nós vamos levantar um clamor. Aí sabe o que acontece? Nós estamos tão acomodados que aí o pastor está lá orando, aquele clamor, aí nós ficamos assim, amém, Senhor, amém, Jesus, fala, Deus. Sim, Senhor. Quase dormindo, né? Ou então tá lá olhando a unha e tal, não sei o quê, outro está indo no banheiro, tomar água. Não tem aquele fervor. Não tem aquela busca. É interessante nós lembrarmos que a intervenção de Deus, gente, é muito maior do que a nossa expectativa. Às vezes aqui o pessoal de Israel, eles estavam tão só olhando com foco no passado, que eles esqueceram do presente e esqueceram que Deus, com o mesmo poder que operava no passado, iria operar ali naquele presente que eles estavam. E eu estava falando para o Cláudio esses dias que eu fui tirar minha habilitação esse ano. E eu fui lá, né? Assim, nossa... Dirigir sempre foi meu sonho, mas você sabe como que é, né? Mulher, a gente só ganha boneca, não ganha um carrinho, então não tem muito espaço, senso de espaço, né? Claro que tem mulheres que dirigem muito bem, gente, mas quando você está começando assim, você não tem noção nenhuma de espaço, né? E aí eu lembro que, quando eu comecei no processo para tirar a carta, quando estava já no finalzinho, mudou meu instrutor do nada. O rapaz lá falou assim, o seu instrutor foi levar o pessoal lá para fazer a prova prática hoje. Então hoje eu vou ficar como seu instrutor. E o cara, meu Deus, gente, sabe aquele homem acelerado? Então ele já pegou, já falou, coloca o cinto, vamos pegar lá logo a ponte, não sei o que, vamos para o centro de Osasco, não sei o que, vamos lá onde o pessoal está fazendo a prova. Eu olhei e falei assim, então, acho que essa é a minha não lembro mais que aula que era.
E aí eu falei assim para ele, olha, eu não tô muito segura ainda para pegar, para ir pro centro. Ele, não, pode deixar que eu tô aqui, não sei o quê. E ele assim, mó acelerado, vai, põe a primeira, a segunda, a terceira, não sei o quê. Eu assim, né, olhando para ele com o olho arregalado. E aí na ida, ele pegou e falou assim, ó, agora nós vamos ali no SAMU. Eu olhei assim, a gente estava indo para Pedro Pinho, vamos no SAMU. Entrei no SAMU e tal, e de repente o telefone dele toca. E aí ele falou assim, oh, não sei o quê. Não, pode ficar tranquila, pode ficar tranquila. O que aconteceu? Cadê os seus papéis? Não, pode ficar tranquila, já está tudo certo. Eu chego aí e só vou assinar e está tudo certo. Não fica, eles te reprovaram? Não, tem alguma coisa errada. Fica tranquila. Aí eu olhei assim. Aí ele falou assim, ó, você não ouviu nada, hein? Aí eu falei assim, então, ouvi nada, eu ouvi, né? Que eu não sou surda, né? Eu ouvi. Ele falou assim, não, é porque se você quiser, você pode pagar R$850 para mim, e aí no dia da prova você vai lá e você pode ficar tranquila, que aí você me dá os R$800 e aí ele só assina lá que você passou. Eu falei assim, nossa, Deus amado, R$850, o que eu posso fazer com R$850? Para eu, assim, eu que não trabalho, eu falei, não, moça. Eu falei assim, fiquei, sabe, não dei uma resposta, só falei assim, não, tudo bem, eu acredito que não vou precisar disso, não. Aí ele falou assim, você que sabe, com o dono com o dono lá é R$1.000, comigo é 850. Eu falei, não. Cheguei em casa, falei pro Cláudio, o Cláudio falou, meu Deus do céu. E o Cláudio começou a ficar preocupado, falou, amor, será que já te oferecendo isso, eles vão te reprovar se você não pagar? Eu falei assim, ai, amor, eu não sei. E aí comecei um propósito, falei, Senhor, como que eu vou orientar depois as ovelhas? E falar assim, ó, não faça isso se eu fizer isso. Falei, Senhor, por favor, Pai, eu sei que eu não tenho lá esses domínios todos no volante, mas que não seja eu, que seja o Senhor. E aí eu me lembro ali que no dia, nós fomos em 5 da nossa autoescola, e 2 já passaram, já foram todos felizes e tal, e ficamos 3. E aí o primeiro moço que foi, estava lá, né, falando, não, fica tranquila, que não sei o quê. E eu falei, tô com tanto medo que minha perna está tremendo. Gente, a minha perna tremia, o meu queixo não parava de bater. E a menina olhou para mim e falou assim, meu, isso vai te atrapalhar. E eu, mas eu não consigo fazer parar. E eu lá, tremendo. Eu sei que o rapaz fez. E aí quando chegou lá na baliza, dá para ver, né? Quando chegou na baliza, ele não entrava na baliza. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Não entrava. E aí ele saiu e ele nem terminou o percurso e o que avalia já estava vindo com ele. Não deixou ele nem terminar, misericórdia, foi reprovado. Quando ele desceu, ele falou, gente, impossível fazer essa baliza com esse carro. E eu falei, meu Deus, mas eu treinei nesse carro, e agora? Vai a menina, a segunda menina. A segunda menina já sai cantando pneu. Eu falei, meu Deus do céu. Já saiu cantando pneu. E aí chegou lá na baliza, ela parou muito longe da baliza, então ela não conseguia entrar. Lá vem ela, voltando com o carro antes de terminar o percurso. Eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. Por favor, Espírito Santo de Deus. E aí ele entrou, eu estava tão nervosa que tem uma... Quando você entra no carro, o dono da autoescola te dá uma prancheta, né, e tal, e aí ele pega e dá para você entregar. Eu entrei no carro e ele fez assim. Eu peguei e dei a mão para ele, bom dia. Ele falou, não, eu quero a prancheta. Eu falei, ai, tá, desculpa que eu estou muito nervosa. E ele, calma, fica tranquila, respira fundo, tá? A gente vai sair, você pega o carro? Eu falei, não, nunca, é a primeira vez que eu estou pegando a autoescola e tal. E ele, não, fica tranquila, vai dar tudo certo. E eu falei, ai, amém. E aí lá vai eu, né, saindo devagarzinho e tal. E falei assim, ó, você vai colocar na segunda baliza. Aí lá vai eu, Senhor, os pontos já tinha esquecido todos, né? Para variar, já tinha esquecido todos os pontos. E aí na hora que eu, tudo bem, foi lá, aí esqueci de dar a seta. O meu instrutor ficou as aulas inteiras falando, você parou para fazer a baliza e não deu a seta antes. Não pode, ele vai tirar ponto. Você acredita que eu fiz isso? Parei. Na hora que eu parei, eu só olhei para ele, liguei a seta. Aí já vi ele lá, pontuando. Eu falei, ai, Senhor, mas eu li que cada seta era um ponto que tirava e não podia ter 3. E aí lá vai eu. Aí quando eu terminei a baliza, ele falou assim, terminou? Aí eu falei, ai, não sei. Ele
Tá calma, fica calma. Você terminou? Eu terminei. Aí ele abriu a porta do carro, desceu, foi olhar. Aí ele entrou e falou assim, bom, sua baliza pelo menos está perfeita. Aí respirei, aí fui indo. E tinha aquelas partezinhas para não voltar na rampa. Eu falei, ai, Senhor, meu Deus, o Senhor sabe, Pai. Aí fui indo, quando eu desci do carro, eu estava tão assim, tão agoniada, gente, que ele fala parabéns, tudo. Quando eu desci, a moça falou, e aí, você passou? Eu falei, eu não sei se eu passei. Ela falou, mas ele já fala na hora. Eu falei, eu não ouvi nada. Aí ela, não sei. Aí quando eu entrei no carro, ele falou assim, 3 pessoas da autoescola nossa, 2 pessoas passaram e 3 foram reprovadas. E eu falei assim, Aí quando ele falou meu nome, que eu tinha passado, que eu tinha sido aprovada, eu falei, eu mesma? Tudo bem, fui para casa. Quando liguei para o Cláudio, Mo, vem me buscar. Quando eu entrei no carro, ele falou, e aí, Mo, você passou? Eu falei, passei, Mo. Sabe o que ele fez? Mo, fala a verdade. Falei, Mo, eu passei. Tive que mostrar a mensagem no WhatsApp que eu tinha mandado para minha mãe. Quando eu cheguei em casa, minha sogra, e aí, Vi, passou? Aí eu comecei a pular e eu passei. Ela pulou comigo e depois ela, Vi, é verdade? Falei, não estou entendendo. Aí fui deitar, né? Fui deitar, a atenção tinha passado, já fui deitar. Daqui a pouco meu celular toca. Gente, fiquei com medo de atender. Falei, amor, atende, porque vai que ele fala assim, foi um erro. Você não passou. Então, gente, isso é pra gente ver que que a intervenção de Deus é muito maior do que a nossa expectativa. A minha expectativa era que eu ia ser reprovada. Era que eu não ia conseguir passar, porque muitos foram ali, todos voltavam com cabeça baixa, uns chorando. Eu falei, meu Deus, eu estou aprendendo agora. Então, a intervenção de Deus é sempre maior nas nossas vidas. Então, que nós venhamos confiar no Senhor mesmo e colocar na mão dEle. Eu não sei o que você perdeu durante esse ano. Eu tive algumas perdas durante esse ano, principalmente falecimentos. Eu tive uma prima minha que faleceu muito rápido, né? Assim, muito rápido mesmo, 35 anos. Ela saiu, estava bem, fez a festa da igreja, lá na igreja do meu pai, festinha das crianças, participou, foi uma bênção no sábado. E aí, na quarta-feira, ela estava com o filho dela, foi fazer umas compras. E quando ela estava voltando para casa, ela desmaiou na rua. E ali mesmo ela desmaiou e já morreu. Já chegou no hospital, já em óbito. Né? E o filho dela, de 12 anos, presenciando toda a cena. Então, imagina o trauma dele. Então, nós perdemos, assim, uma pessoa muito, bruscamente, assim. Eu falei, Senhor, ficamos abalados, mas sabemos que ela está na eternidade, mas isso não nos impede de nós chorarmos, de nós sentirmos falta, de sabermos que nós não veremos mais aquela pessoa. E a semana passada faleceu o meu pastor, que me batizou, 91 anos, gente. Coisinha mais linda, desse tamanho assim, pastor Edelfonso. Nossa, Deus amado, radical. Tive muita raiva dele na minha adolescência, né? Não podia usar calça, não podia usar brinco, não podia usar nada. Meu pai era presbítero naquela época e se tornou pastor depois por ele também, assim, foi. E fiquei muito brava com o pastor Edelfonso naquela época, mas depois fui entendendo, né, que eram os princípios dele. E quando eu vi ele ali naquele caixão, eu me lembrei de algo que ele falou. Nós sempre falávamos com ele, pastor, está na hora do senhor jubilar já, né? O senhor já está muito velhinho. Tá? Ele falou assim, minha filha, eu vou morrer pastoreando. E morreu pastoreando mesmo, aos 91 anos, né? Então, nós tivemos muitas perdas. Talvez a sua perda não foi assim. Talvez a sua perda foi no trabalho. Talvez a sua perda foi de relacionamento. Talvez tenha sido outras perdas direcionadas para outros sentidos, né? Mas nós sabemos que o Senhor, Ele tem o poder de trazer de volta, né? Então, que a gente venha sempre colocar na mão do Senhor e sempre ter a certeza de que Ele é quem nos ajuda, que Ele é quem nos sustenta. Os versículos dizem assim que nós nos assentávamos, nos lamentávamos, choramos, né? Como os que lembram de Sião. Então o povo de Israel, eles estavam assim, se lamentando, chorando e se lembrando, só na lembrança. Então, às vezes, o que acontece nas nossas vidas? Nós ficamos paralisados ali no tempo. Então, nós ficamos só naquelas lembranças de como era antes, de como eu cantava antes, de como eu era na presença de Deus antes, de como eu era assim. Sabe aquele povo que vive naquela
Só naquela lembrança do passado. Ai, porque a igreja naquela época era diferente. Porque o culto naquela época era diferente. Porque naquela época tinha mais unção, tinha mais poder, tinha não sei o quê. Sendo que nós somos a igreja hoje. Né? Então, cada geração vai tendo a sua experiência com Deus. Hoje, se nós olharmos, nossa, no Facebook hoje tem uma revolução. Antigamente, se você for há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu particularmente que cresci no berço cristão, era levada para a igreja, não tive um encontro logo com Cristo. Era filha de pastor rebelde mesmo. Então, eu era levada para a igreja pelos meus pais. Então, nunca que eu falava na escola que eu era crente, nunca eu falava nos lugares que eu era crente, não falava. Hoje, se você for olhar no Facebook, tem vários jovens aí cantando, fazendo cultos em praças. Então, você vai vendo que cada geração vai acontecendo algo novo. Cada geração as pessoas vão tendo uma intimidade com Deus diferente, uma comunhão diferente com o Pai. Então, que nós não venhamos viver na lembrança. Ai, porque aquele culto, porque aquelas pessoas, ai, porque o culto tal foi aquela bênção, aquela maravilha, que não sei o quê. Sim, nós podemos nos reunir hoje e ser a mesma bênção, porque o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente. Então, que nós venhamos falar para o Senhor, e Senhor, que essa chama não venha morrer dentro de nós. E é interessante que aqui, nesse texto, nós podemos tirar o seguinte também: os lugares secos do agora podem ser fontes abundantes de vida amanhã. Olha que interessante, gente. Os lugares secos do agora podem ser fontes abundantes de vida amanhã. Talvez hoje a sua vida esteja uma sequidão. Sabe lá Ezequiel? Quando o Senhor olha, faz Ezequiel olhar aquele vale de ossos secos, e o Senhor pergunta para Ezequiel: pode ter vida aqui ainda, né? E aí Ezequiel fala: Senhor, só tu sabes. E aí o Senhor vai mostrando para Ezequiel do que ele é capaz de fazer. Vai crescendo carne, vai crescendo músculo, tendões, vai crescendo tudo. O Senhor vai restaurando aquele vale de ossos secos. Então, é tempo de nós clamarmos. Sabe como Isaías 64? Ah, se o céu se fendesse, tu descesse, se a glória do Senhor descesse sobre este lugar, se nós fôssemos impactados pela tua presença, porque não há um Deus maior que o Senhor, que luta, que zela pelo seu povo. Quando nós estamos passando por luta, por provações, irmãos, o Senhor está ali conosco. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele está ali ao nosso lado. Ele está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. O clamor, ele muda a situação. E eu vou mostrar para vocês vou contar para vocês 2 experiências de como o clamor muda a situação. Primeiro, de um pastor, né? O nome dele é Jim. E ele criou seus filhos na igreja. E, de repente, a sua filha mais velha decide sair da igreja. E aquele pastor começa a ensinar, começa a pregar para ela sobre o que é errado, o que é certo, mas, enfim, os filhos crescem e fazem as suas próprias escolhas. E aí ela vai e se desvia da presença do Senhor, e ela toma uma decisão tão extrema que ela acaba saindo de casa. E esses os pastores, né, seus pais, começam a procurá-la desesperadamente, a ponto, irmãos, de definhar. Então, sabe aquele pai desesperado que sai procurando seus filhos em todos os lugares? Esses 2 pastores começaram a fazer isso. Começaram a andar, a passear, a ir para um lugar, a ir para o outro. Tanto a preocupação era tamanha que eles começaram a emagrecer tanto, que as pessoas, os seus amigos falaram assim: mas pastor, para de procurar sua filha, uma hora ela volta, onde ela estiver o Senhor vai tocar nela. E aí, quando eles estavam em uma reunião de oração, eles estavam ali ministrando, e de repente uma irmã se levanta e fala assim: pastor, nós vamos levantar um clamor agora pela vida da sua filha. E ali eles começaram a orar, começaram a clamar, a congregação em peso se levanta. E aí você já imagina, né? Os gritos de dores, de gemidos da alma, que começa ali a ser derramado sobre aquela igreja, por aquela vida. E aí o pastor olha para a esposa dele quando chega em casa e fala assim: se Deus realmente ouviu o nosso clamor, a nossa filha a partir de hoje estará liberta. E aí aquela moça já estava sumida de casa há muitos dias. E aí de repente ouve-se bater na porta, aquela moça voltando para casa, liberta e sarada pelo poder e o clamor, poder do clamor, o poder da oração. Então, muitas vezes nós temos deixado de lado esse clamor, temos deixado de lado esse fervor, esquecemos-nos que Deus ouve a nossa oração e que Deus responde o nosso clamor. E tem uma mulher fantástica, né, que é Susanna Wesley,
que tinha, irmãos, nada mais, nada menos que 19 filhos. Eu tenho duas, já fico descabelada. Imagine 19 filhos. E essa mulher, ela todos os dias, ela tirava 1 hora do seu dia para orar pelos seus filhos. E os filhos dela cresceram sabendo de que naquele determinado momento em que a mãe dela entrasse no quarto e fechasse a porta, não era para ser incomodada, porque eles sabiam que aquele era o momento que ela estava orando, buscando, clamando pela família. Será que nós temos dado este exemplo para os nossos filhos? Será que o seu filho tem olhado para você e tem dito: nossa, minha mãe fala que é bom orar, a minha mãe fala que é bom ler a palavra, mas será que ele tem visto? Será que eles têm nos visto orando? Será que eles têm nos visto lendo a palavra, tirando um momento do nosso dia para falarmos com Deus? Só para falarmos com Deus, não é? Eu estou orando enquanto estou lavando louça, eu estou orando enquanto estou varrendo a casa, eu estou orando, Deus sabe que eu estou orando. Sim, mas os seus filhos precisam ver esse momento que você tem a sós com Deus. E essa mulher, Susannah Wesley, ela gera nada mais, nada menos do que o John Wesley, um dos grandes avivalistas do século XVIII. Um homem de fervor, um homem de oração. Uma mulher que deixou um legado para os seus filhos de que oração é tudo, é o essencial na nossa vida. Então, para que o Senhor venha transformar esse momento de sequidão em um momento de colheita, em um momento de alegria, um momento de felicidade na nossa vida, nós precisamos ir chorando, sim, ir lamentando, sim, ir clamando ao Senhor, mas levantarmos com autoridade para orarmos, para ministrarmos sobre a nossa família, ministrarmos sobre os nossos filhos. A restauração é obra de Deus, é só Ele que pode fazer. Sabe, muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos e nós falamos: meu Deus, o que essa criança vai ser, né? Senhor, a minha oração, pelo menos todos os dias para o meu Deus é: Senhor, não deixe que as minhas filhas se apartem do seu caminho. Não deixe que o mundo venha, sabe, trazer essa alegria e essa felicidade aos olhos delas, porque são alegrias e felicidades passageiras, momentâneas. E quantas mulheres aqui hoje estão com seus filhos fora da igreja? Quantas mulheres estão aqui hoje que ensinaram os filhos no caminho em que devem andar, mas hoje estão chorando pelos seus filhos, hoje estão clamando, hoje estão falando aí: Senhor, eu ensinei, Senhor, o Senhor sabe quantas vezes eu os levei para a escola bíblica, quantas vezes eu os levei para o culto. Olha, saiba de uma coisa: a semente está lá. Eu me lembro que quando eu me afastei da presença do Senhor, eu me lembro que quando eu estava afastada da presença dEle, eu ouvia lá dentro: sabe, o que você está fazendo aqui não é o seu lugar. Nossa, foi muito nítido. Eu estava numa festa com luzes, com som, muito barulho, aquela balada, mas é como se toda aquela música parasse e só aquela voz bem forte no salão falasse assim para mim: o que você está fazendo aqui não é o seu lugar. Nossa, de repente eu parei assim e comecei a olhar de um lado para o outro. Eu falei: será que eu estou ficando louca? Será que só eu que escutei isso? E ali eu saí, já fui para o banheiro, já comecei a jogar água no rosto. E ali eu entendi que o Espírito Santo estava falando ao meu coração. Então é importante, é muito importante nós pregarmos para os nossos filhos. Porque ainda que eles venham a se desviar, a palavra ficou ali, ficou uma semente. Eu gostaria que vocês colocassem de pé nesse momento. Irmãos, eu li uma frase, eu achei muito interessante. Nós procuramos os melhores métodos e Deus procura os melhores homens, as melhores mulheres. Às vezes nós lemos muito sobre oração, às vezes nós pregamos muito sobre oração, às vezes nós ouvimos muito sobre oração e oramos muito pouco. Tiramos pouco do nosso dia para orarmos, tiramos pouco do nosso dia para falarmos com Deus. Às vezes nós pensamos que vai ser perca de tempo, nós irmos lá e dobrarmos os nossos joelhos. Mas se nós pensássemos bem, nós estaremos poupando tempo, porque quando você ora, o Senhor te direciona. Quando nós oramos, o Senhor nos fala assim: olha, filho, talvez nós estivéssemos pensando em ir para a direita, quando que Deus quer que nós venhamos para a esquerda. E aí
Quando nós oramos depois da atitude tomada já, o Senhor fala no nosso coração: se você tivesse me perguntado antes, eu teria te direcionado melhor. Eu teria te guiado. Então, talvez esse ano foi um ano que você mais precisou e precisará de restauração. O Senhor é o Deus que está aqui nessa noite. Nós podemos sentir a presença dEle nesse lugar. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, o nome dele se faz presente, não é assim? Então Ele está aqui nessa noite. E o Senhor, Ele quer restaurar. Eu não sei se é na sua vida espiritual. Eu não sei se é no seu casamento, se é com os seus filhos que você perdeu aquele vínculo, aquele elo. Eu não sei se você perdeu a sua família. Eu acho que não tem coisa pior que nós perdemos o nosso relacionamento entre família. Estava conversando hoje com a irmã Maria e falei, às vezes nós, temos tanta paciência com todo mundo, e quando chega com os nossos da nossa casa, nós não temos paciência para falar uma palavra de Deus para os nossos filhos, para falar com nossos maridos. Às vezes descontamos ali a TPM, né? Bem nervosa, brava, você desconta tudo no seu marido. E é a pessoa que está mais próxima ali de você. Os nossos filhos, porque quando eles são pequenos é tão bom, a gente briga com eles e aí daqui a pouquinho eles já estão ali, já estão nos abraçando, nos beijando. Mas aí quando vai chegando a adolescência, a fase adulta, eles olham para nós e tem aquelas fases, né? Quando seus filhos são pequenos, eles te olham como um super-herói, como uma Mulher Maravilha. Minha mãe sabe tudo, meu pai sabe tudo, meu pai é fantástico. Aí vai chegando a adolescência, aí os meus amigos sabem mais do que a minha mãe e meu pai. Aí vai chegando a fase adulta, eu sei o que eu estou fazendo, mãe, fica quieta, não é? Eu sei. E às vezes nós perdemos os nossos filhos, às vezes nós perdemos os nossos filhos para o mundo. Eu ouvi o desabafo daquele pastor que tirou a sua própria vida. E ele falando ali, um desabafo, ele falando que muitas vezes a maioria dos filhos de pastores estão fora da igreja, porque são extremamente cobrados e veem os pais sofrendo tanto, que falam assim, eu não quero mais. Quando eu crescer, eu não quero continuar na igreja. E nossa, eu comecei a ouvir aquele áudio e eu comecei a lembrar, voltei um pouco. E eu me lembro que meu pai passou por um episódio assim, muito triste também, eu tinha uns 17 anos, né, de fazer uma assembleia e se levantar para tirar o meu pai como pastor, e aquilo ficou marcado na minha vida. E eu me lembro que o pastor presidente falou pra gente que nós, como filhos, éramos obrigados a ir porque nós contávamos como membros. E nossa, foi horrível para nós. Quando nós chegamos ali, metade da igreja era a favor, metade era contra. E aí eu comecei aquilo me gerou uma raiva, uma ira tão grande de crente, que eu falei assim, quando eu fizer 18 anos, eu não vou nunca mais pisar numa igreja. Porque isso para mim não é povo de Deus, isso para mim, que Deus é esse que deixa as pessoas não terem amor uma pelas outras. E quando aquele pastor, ele fala exatamente isso, ele fala um desabafo. E eu voltei e falei, Senhor, sabe que nós agora, essa geração de pastores agora, vamos ter sabedoria para lidarmos com os nossos filhos. Porque a minha filha, ela é uma adolescente como outra qualquer, ela vai passar pelas mesmas fases que os filhos dos membros vão passar. Então eu falei para Deus, eu falei, Senhor, nos ajude a não perdermos os nossos filhos. Às vezes nós ganhamos pessoas nas células, às vezes nós ganhamos pessoas na igreja todos os dias e perdemos a nossa família. Você não tem o seu filho, você não consegue conversar com o seu filho. Então que Deus venha nos dar sabedoria para lidarmos. Quando o seu filho estiver passando por alguma provação, irmãos, às vezes, por rebeldia, às vezes é melhor nós nos calarmos e orarmos. Porque às vezes palavras ditas entram e ferem, e o seu filho só vai ficar mais rebelde ainda. Então ore, dobre o seu joelho, vai orar, fala com Deus, Senhor, eu não estou sabendo lidar com essa situação. Me ajude, Senhor. Então eu gostaria que você agora fechasse seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, Deus, nós estamos aqui, Senhor, neste culto, Pai. Senhor, e nós muitas vezes não sabemos como lidar, como enfrentar problemas, como enfrentar certos tipos de dificuldades, Senhor. Deus, nós queremos pedir
pedir ao Senhor que o Senhor esteja conosco todos os dias, Pai. Não deixe que dos nossos lábios, Senhor, venham sair palavras de maldição. Palavras, Senhor, que venham machucar aqueles que estão mais próximos de nós. Senhor, que nós não venhamos perder a nossa família, Senhor. Que nós não venhamos perder, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado de mais precioso nessa terra, Pai. Que são os nossos filhos. Que é o nosso marido, Senhor Jesus. Senhor, que nós venhamos ser mulheres sábias, Pai. Mulheres que venham edificar os nossos lares. Mulheres que venham estar atentas para entender o planejamento do Senhor, o trabalhar do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, que a nossa vida seja para glorificar o Teu nome. Que assim como essa mulher que deixou esse legado para os seus filhos de oração, que os nossos filhos possam crescer e ver em nós mulheres que oram, mulheres que buscam ao Senhor. Que jovens que estão aqui, Senhor, que possam ser direcionadas pelo Senhor, que possam entender o plano do Senhor para a vida delas, Pai. Que elas não venham temer, Senhor, se juntar, casar-se, porque este é uma ordenança do Senhor. Oh Deus, que elas possam ser mulheres que venham edificar a sua casa. Senhor, quantas outras mulheres aqui, Senhor, que estão orando aí nesse momento, falando: Senhor, visita o meu filho. Senhor, eu ensinei no caminho em que ele deve andar, mas ele cresceu e ele decidiu ir por outros caminhos, Senhor. Visita ele nesse momento, traz de volta, Pai, assim como o Senhor trouxe o filho pródigo. Senhor, é o coração de uma mãe que clama, que busca, que pede pelo seu filho, Deus. Visita nesse momento, quem sabe são mulheres que estão aqui, que estão pedindo pelos seus esposos que não são crentes, Pai, que ainda não tiveram um encontro real contigo. Oh Senhor, eu acredito que o Senhor tem ouvido as nossas orações, que o Senhor tem ouvido as nossas súplicas. Senhor, que todas as vezes que nós oramos, a nossa oração não é em vão, Senhor. Que cada lágrima que tem sido derramado, Senhor, tem, Deus, recolhido. E uma lágrima para o Senhor é muito mais do que uma frase. Assim como Ana estava ali, Senhor, não tinha mais palavras, ela só estava chorando, Senhor. Deus, e o sacerdote olha para ela e fala: mulher, porque tu estás embriagada? Muitas vezes nós estamos assim, não conseguimos nem que palavras saiam dos nossos lábios, mas o Senhor é aquele que conhece o profundo e o íntimo do nosso coração, Pai. Oh Deus, por isso agora derrama sobre nós, oh Deus, um renovo, Pai. Nós venhamos, Senhor, terminar este ano de 2017 sabendo que o Senhor é um Deus que tem o poder de restaurar, Senhor. Restaurar tudo aquilo, Senhor, que foi perdido, ó Deus. Oh Espírito Santo, que nós venhamos ter fé, que nós venhamos profetizar, Senhor, que nós venhamos nos alegrarmos, ó Deus, sabendo que o Senhor está ouvindo o nosso clamor e a nossa súplica, Deus. Oh Pai, que no ano de 2018 nós possamos estar aqui firmes, fortalecidas, Pai, porque o Senhor é quem está conosco. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Você pode se assentar. Na dinâmica. Então vai ser bom porque é para fixar mesmo o que Deus quer falar hoje conosco. Ele quer mesmo que nós... Eu não falo voltar ao primeiro amor, porque não tem como. Aquilo que a gente viveu no primeiro amor já passou. Você tem várias experiências que pode fazer aquele primeiro amor ser bem melhor. Então o que eu vejo é assim, é um renovo do Senhor, é um novo do Senhor. Eu pedi a ajuda da Rafa para entregar uma folha para cada 2 pessoas. Aí vocês vão dividir a folha no meio. Cada uma vai ficar com metade.
um pedaço assim? Vamos ficar de pé? Agora, ó, essa folha representa quando nós viramos a nossa nova vida em Cristo. Então vamos fazer barulho, ó. Como que é? É bem feliz, não é? Ó, a gente fazia barulho, era animado, primeiro amor. Chamava para as vigílias lá dentro. Vamos orar, eu junto. Qualquer culto tô dentro. Dá aula no MIG. Dá aula para qualquer pessoa que chamar. Então, esses somos nós. Nova vida em Cristo fazendo barulho. Mas aí começam as decepções com a igreja. Vamos todo mundo fazendo junto. Vai lembrando daquilo que foi tirando a tua euforia, o primeiro amor. Talvez uma palavra que você ouviu e não gostou. Talvez as lutas do dia a dia, o cansaço, né? A gente trabalha tanto, ainda tem que ir na igreja. Talvez o falecimento de alguém bem querido tira a gente do nosso norte, né? Talvez o pastor não falou bom dia, boa noite. O pastor não foi no meu casamento, não foi me visitar, né? Talvez a irmã deu uma palavra muito dura aqui na frente, era até para você, mas foi dura demais. Ela não tinha que ter exposto a sua vida, ela nem falou seu nome, foi o Espírito Santo falando. E aí a gente vai ficando como? Dessa forma. Acabados, totalmente deformados daquilo que o Senhor nos criou para ser. E aí nós mesmos vamos tentando desfazer aquilo. A gente vê que a gente não está bem, a gente vê que a gente está desanimado demais, a gente vê que a gente precisa melhorar. E aí a gente vai tentando, perdoa o irmão, volta ao convívio da igreja, até tenta dar aula de novo, tenta ir nos cultos de orações. Mas aí o que acontece? Com a nossa força mesmo, olha bem o que é que acontece. Não faz mais barulho. Acabou aquela euforia do primeiro amor. Acabou, a gente não tem força para voltar àquilo que Deus nos fez. Sozinhos não. Mas igual a palavra da Viane, o que precisamos fazer é buscar ao Senhor. Buscar e não se conformar com isso que nós estamos. Eu falo isso assim hoje, examina o teu próprio coração. Você tem feito aquilo que Deus te chamou para fazer? Você tem tido experiências com o Senhor daquelas que você já teve antes? Ou melhores ainda? Você tem sentido alegria em estar na casa do Senhor? Talvez você só veio aqui hoje porque é um culto de mulheres. E aí você fala, não, deve ser diferente do que é um culto de domingo, quarta. Mas o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui, e Ele está falando ao nosso coração. Tem um texto lá em Hebreus 10, 25, a palavra do Senhor nos diz que não deixemos de congregar, ainda mais vendo que o fim está perto. Nós temos sinais de que o fim está perto. E o Senhor está nos chamando a isso, é uma admoestação. Hoje Ele nos convocou através da palavra. Eu não combinei nada com a Viane. E ainda a Michele falou assim, quem vai primeiro? Eu falei assim, não sei, pode ir primeiro. Aí eu ainda falei assim, talvez eu pego o gancho com a sua mensagem. Mas a mensagem era igual. Na hora que ela foi falar, eu ainda falei assim, se ela falar do primeiro amor, já era. E ela vai falar. Então o Senhor está nos chamando. Que vocês lembrem disso. Lembrem que antes a gente fazia barulho. Antes tudo era bom. Mas as coisas da vida nos apagou. E agora somente Jesus, da mesma forma que Ele fez na nossa nova vida, quando nós aceitamos Ele fez aquele novo, tudo se fez novo, sem nenhum amassado. Ele pode fazer. Nós não conseguimos fazer esse papel desamassado. Somente Ele. Talvez você pense, não, com ferro eu consigo. Mas não é assim. Com o Senhor, Ele tem o tratamento dEle e Ele quer fazer. Amém? Amém. Deus só confirmando tudo, né?
Graças a Deus por mais esse culto. Nós fechamos então os cultos deste ano. E o ano que vem nós retomamos. Aí eu vou estar avisando também vocês. Mas graças a Deus nós já fizemos ser uma realidade, né? Ter um culto especial para nós, né? Com a palavra também para que a gente possa se edificar. E também tratar de assuntos específicos das mulheres. Então, Deus já preparou isso para nós, então temos que ficar alegres neste ano por isso. Agora a gente vai lá para fora, vai ter um tempo de confraternização, nós vamos comer um pouquinho, então fique à vontade. Vamos tirar uma foto todo mundo junto, porque é confraternização, né? Então vamos vir para cá? O que você acha que é melhor? Aqui mesmo onde elas estão, só juntar? Só junta então, irmãs. Fica de pé, juntas, fiquem perto.